Irmãos, quero convidar os irmãos para nós lermos aqui 2 versículos da palavra do Senhor. 1 de João 5, 14 e 15. Diz assim: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Esses 2 versículos quero compartilhar aqui em alguns instantes, esta mensagem da palavra do Senhor para nós, e falar um pouquinho sobre a seguridade de que Deus nos ouve, né? A segurança que nós temos de que Deus, Ele ouve as nossas orações. É a certeza que nós temos de que Deus, Ele nos ouve. A oração, irmãos, a oração não é sobre a nossa vontade, mas é sobre a vontade de Deus. Eu levei alguns anos para entender isso. E às vezes os irmãos, muitas pessoas, assim como eu também, quem sabe levaram algum tempo para entender que a oração não se trata da nossa vontade, né? Mas da vontade de Deus. Porque até ensinaram para a gente, né? Orar determinando, chegarmos diante do Senhor determinando, ordenando que Deus faça a nossa vontade, aquilo que a gente deseja, que Deus cumpra os desejos que nós colocamos diante dEle em oração. Então, pelo menos, eu cresci com esta mentalidade, né, de que a minha oração era para Deus fazer a minha vontade, porque afinal de contas, que graça tem orar se for para Deus fazer só a vontade dele, né? Parece estranho, não é? Mas para que eu vou orar se for para Deus fazer só a vontade dele? Não, eu quero que Deus faça a minha vontade, aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu quero que Deus faça na minha vida. Mas depois, né? Depois de longos anos de estudo, né? A gente começou a entender, irmãos, que a oração é sobre a vontade de Deus. Por quê? Porque este é um critério que o próprio Deus estabeleceu na sua palavra. Esta é a maneira certa, é o caminho certo pelo qual nós devemos nos achegar a Deus em oração. João diz aqui que nós temos esta confiança para com Ele. Nós temos esta confiança em Jesus, esta confiança em Cristo, que nós podemos chegar a Deus em oração através dEle. Mas o versículo continua falando que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então este é o limite, né, que Deus colocou para a oração. Este é o caminho, né? Deus limitou a oração. Nós simplesmente, irmãos, não podemos chegar diante de Deus pedindo qualquer coisa e exigindo que Deus ouça. Deus até ouve, mas às vezes Ele não vai responder de acordo com aquilo que a gente está pedindo, porque tem um caminho, há um critério, há um limite estabelecido para que o Senhor nos ouça. E este limite é que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve.
né? E Jesus, ele ensinou isso na oração do Pai Nosso. Ele disse: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então nós temos vários versículos na palavra de Deus que nos ensinam, né? Jesus, ele falou assim em João 15:7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, para que Deus ouça aquilo que nós pedimos, há um outro critério aqui estabelecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que se nós estivermos nele, se as palavras dele estiverem em nós, então tudo aquilo que nós pedimos, o Senhor, ele vai ouvir e ele vai responder. Mas tem que ser segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E por que, irmãos, que Deus fez isso? Por que Deus estabeleceu esse limite na nossa oração? Para nos preservar de nós mesmos, para nos preservar dos nossos próprios pedidos, que muitas vezes são pedidos que não têm nada a ver com a vontade de Deus. Então Deus, quando ele nos colocou debaixo desta limitação, Deus, ele estava nos preservando. Porque quem de nós, irmãos, pode dizer: a minha vontade é boa, perfeita e agradável? Quem de nós pode dizer isso? Nós não podemos dizer isso. Só Deus, somente a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Em qualquer tempo, situação, circunstância da nossa vida, só a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o futuro. Nós não conhecemos. Aquilo que para nós pode ser bom hoje, no futuro pode não ser mais. E Deus, Ele simplesmente, irmãos, Deus estabelece isso na sua palavra. Para quê? Para que nós tenhamos uma vida debaixo da sua vontade. Já imaginou se Deus estivesse respondido todas as suas orações de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que você pediu, de acordo com aquilo que eu pedi para o Senhor já nos meus momentos de oração? Será que eu estaria aqui? Aonde eu estaria hoje se Deus simplesmente tivesse ouvido e feito a minha própria vontade, não feito a vontade dele? Mas às vezes, irmãos, é muito difícil a gente viver isso, porque nós podemos pegar o exemplo de Paulo. Paulo pediu ao Senhor, Paulo, ele orou ao Senhor que Deus tirasse o espinho da carne dele. Quantas vezes Paulo pediu? 3 vezes. Porque Paulo, ele até então, ele não conhecia a vontade de Deus em relação àquela situação ali, né? Há muitas vontades do Senhor que foram reveladas na palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo, mas há circunstâncias em nossas vidas que nós não sabemos. Nós ainda não conhecemos qual é a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, ele pediu ao Senhor para que o Senhor tirasse aquele espinho da sua carne. Por 3 vezes Paulo orou ao Senhor. E Deus não tirou o espinho da carne, porque Deus estava vendo Paulo lá na frente. E se ele tivesse feito conforme a vontade de Paulo, o que ia acontecer com Paulo, irmãos? Ele ia se orgulhar, ensoberbecer,
ele ia pecar. Então o Senhor não fez a vontade de Paulo, né? Eu creio que Paulo, como diz a palavra do Senhor, ele aceitou de boa, né? Falou, amém, Senhor, então eu vou me gloriar nas minhas aflições, nas minhas angústias, nas minhas tribulações. Mas isso, irmãos, não é fácil para a gente lidar com essas situações, que a vontade de Deus e a nossa são opostas. Porque às vezes a nossa vontade vai para o sul, a vontade de Deus vai para o norte, né? E a gente quer que a vontade de Deus vá junto com a nossa, mas é a nossa que tem que ir com a do Senhor, porque Ele sabe e Ele conhece todas as coisas, e nós não sabemos e nós não conhecemos nada do nosso amanhã. Não é fácil, né? A gente viver com um espinho, com uma dificuldade, com uma luta, com uma situação. Mas se você tem orado e até agora você ainda não recebeu uma resposta de Deus de acordo com aquilo que você está pedindo, é porque não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, a palavra do Senhor, ela nos garante que Deus ouve a nossa oração quando nós pedimos de acordo com a sua vontade. Ou também pode ainda não ser o tempo, né? Porque Deus, Ele pode provar a nossa fé através de uma situação, de uma circunstância. Deus pode nos ensinar, Deus pode estar trabalhando em sua vida, em nossas vidas, e quem sabe ainda é a vontade de Deus, mas ainda não é o tempo de Deus Ele responder, de Deus Ele te dar a bênção que você precisa. Então, como nós temos aprendido aqui, até que a gente tenha uma resposta de Deus, como o pastor falou esses dias aqui, você não tem o não e nem o sim de Deus, então vamos continuar orando, né? Vamos continuar pedindo, porque até que a gente saiba ou a gente receba aquilo que a gente está colocando diante do Senhor, nós temos que continuar com esta confiança que o versículo 14 diz, que nós temos para com Ele, que Ele está ouvindo a nossa oração, mas às vezes não chegou o momento ainda dele nos abençoar. Então eu quero concluir nessa noite, convidando os irmãos nesta noite, para nós orarmos segundo a vontade de Deus. Você deve se lembrar aí, no seu momento de oração, de algumas vontades declaradas na palavra de Deus para a sua vida. Você já sabe que aquilo ali é a vontade de Deus. Por exemplo, a palavra do Senhor diz que é a vontade de Deus a nossa santificação. Então orar para que nós sejamos santificados, pela santificação da nossa alma, é a vontade de Deus. E como isso tem muitas outras vontades na palavra de Deus declarada, que é a vontade do Senhor e que nós devemos orar. Então, neste momento de oração, que você possa relembrar as vontades de Deus declaradas na palavra do Senhor e orar a esse fim, a esse favor, pela sua vida, né, pela vida dos seus irmãos, com esta confiança, com esta certeza de que Deus ouve, né? O versículo 15 diz, e se Ele ouve, nós sabemos que os nossos pedidos serão atendidos, né? E se você tem colocado algo diante do Senhor e que você pensa que está demorando demais, continue confiante que Deus irá fazer no tempo dele. Amém? Vamos louvar o Senhor, depois nós vamos orar.